Capítulo 10 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. O julgamento do ímpio. Impostor, alguém que engana os outros assumindo uma identidade ou pretensões falsas. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias 3, do 2 ao 5. Malaquias não tinha acesso à terminologia do Novo Testamento, por isso ele utilizava alguns termos como os levitas e Judá e Jerusalém. Mas mesmo assim, ele fala profeticamente para os nossos dias, usando a terminologia de sua época. Observe o que Deus afirma que fará assim que seu povo estiver purificado. Eu virei a vocês trazendo juízo. A palavra é a vocês, para que fique claro o que ele está dizendo. Precisamos entender que esse ímpio, homens e mulheres contra os quais Deus será testemunha no dia do julgamento, estavam próximo ou entre o seu povo. Em Jeremias 5:26, do 28 e 29, no texto quase paralelo ao de Malaquias, lemos: Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como no esconderijo de caça de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Estão gordos e bem alimentados. Não há limite para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão e nem defendem o direito do pobre. Não devo ou castigá-lo? Pergunta o Senhor: não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Não devo eu castigá-los? E ainda citando os textos do Novo Testamento: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Está em Atos 28 ao 30. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está em Timóteo 3, do 12 ao 13. Os ímpios que vivem próximo ou entre o povo de Deus são chamados de impostores. O dicionário define a palavra impostor como alguém que engana os outros assumindo uma identidade ou pretensões falsas. Precisamos entender que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, os que são verdadeiramente dele, e se foi. Mateus 13, 24 e 25. Observe que o joio foi semeado no meio do trigo. O joio parece trigo até que chegue a hora da colheita. Naquele momento, a diferença fica evidente, porque o trigo dará fruto, mas o joio não produziu nada. Nem todos que afirmam conhecer Jesus de fato o conhecem. A minha intenção aqui não é levantar suspeitas, mas realçar o que já foi claramente descrito pelas Escrituras. Jesus alertou nos quais quanto aos falsos profetas que vocês veem vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Está em Mateus 7, do 15 ao 20. Tem aparência similar das ovelhas, mas o seu fruto não é o mesmo. Precisamos desenvolver a capacidade de discernir entre o bom e o mau fruto.
O livro de Judas cobre essa questão em detalhes, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Está em Judas 1:4. Você pode estar pensando que não é possível alguém frequentar a sua igreja ao mesmo tempo que nega o Senhor. Por isso é importante que você entenda como as pessoas negam o Senhor. Observe esse versículo que diz que elas penetram na igreja dissimuladas, quer dizer, sem serem percebidas. Não é pelo que dizem, sim pelo que fazem ou como vivem, que elas negam o Senhor. Isso fica mais claro quando lemos o que Paulo diz a Tito. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Está em Tito 1:16. Portanto, a única maneira de fazermos essa diferença é através dos seus frutos e não suas palavras. Judas acrescentou: embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-se que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Está em Judas 1:5. Eles traçam um paralelo entre a falsa ovelha dos dias de hoje com aquela do deserto, a qual Deus castigou. Algumas foram engolidas vivas pela terra que se abriu. Está em Números 16, 31 ao 32. E muitas delas morreram perante o Senhor, atacadas por pragas. Números 14, 37 e 25 ao 9. Outras morreram mordidas por serpentes venenosas. Está em Números 21, 6. E no tempo do Novo Testamento, como hoje em dia. Estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Está em Judas do 1, 8 ao 11. Houve segunda parte do capítulo 10. Houve tempo em que Caim, Balaão e Corá trabalhavam na obra de Deus ou viviam em plena comunhão com o Senhor. Caim tinha inveja de seu irmão Abel, porque a sua oferta, ou melhor, de rebanho, foi aceita por Deus, enquanto a que ele ofereceu, o fruto de suas mãos, foi rejeitada. Caim sentiu-se ofendido, mesmo depois que Deus o instruiu que se ele procedesse corretamente, sua oferta seria aceita. Era mais fácil continuar zangado e ofendido com seu irmão do que lidar com a iniquidade do seu coração. A ofensa virou ódio e eventualmente se manifestou como assassinato. Quem odeia seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Está em 1 João 3 ao 15. Balaão tinha uma ganância de poder, posição e dinheiro. Ele prostituiu a unção de Deus em sua vida para ficar rico, mesmo depois que Deus especificamente o advertiu que não fizesse isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Está em 1 Timóteo 6 ao 9. Por causa disso, Balaão morreu juntos com os cananeus quando Israel invadiu a terra de Canaã. Corá era um sacerdote, descendente de Levi, e mesmo assim levantou-se contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: basta, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Está lá em Números 16, 3. Ele não fazia ideia do fardo pesado que Moisés carregava, tendo que cuidar do povo. Apenas queria ter um pouco de autoridade de Moisés. Na realidade, o que ele queria era se autopromover. No ato de insubordinação contra o homem levantado por Deus, ele acusou Moisés, a quem Deus havia exaltado, de estar tentando exaltar-se a si mesmo. Corá e os rebeldes que o seguiram foram julgados por Deus, e a terra os engoliu ainda vivo. O Novo Testamento afirma: obedeçam seus líderes e submetam-se às autoridades dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para vocês. Está em Hebreus 13 ao 17. Em resumo, Caim, Balaão e Corá não conseguiram manter um bom relacionamento com Deus porque o objetivo deles era servir a si mesmo e não a Deus e nem ao povo. Judá escreveu
Judas descreveu os três como manchas. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Está em Judas 1-12, na Almeida Corrigida Fiel. Festas de amor são os cultos da igreja. Judas diz que elas são manchas em nossas reuniões. Jesus voltará para uma igreja gloriosa, sem máculas, mancha, nem ruga e nem coisa semelhante, está em Efésios 5:27. Isso quer dizer que tais pessoas serão purgadas da igreja a menos que se arrependam antes do retorno do Senhor. Judas continua: nuvens sem água impelidas pelo vento. A expressão nuvem sem água descreve a condição deles de aparência de santidade e ausência de substância ou vida e incapacidade de produzir chuva. Judas finalmente diz que eles são árvores de outono, sem fruto, 2 vezes morta, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais reservada para sempre as mais densas trevas. Está em Judas 12 ao 13. Observe a expressão 2 vezes morta. Isso quer dizer que antes a pessoa estava morta, sem Cristo, depois nasceu de novo e ao recebê-lo, mas voltou a morrer, afastando-se permanentemente de Deus. Pedro confirma essa ideia em sua segunda carta, que diz: são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês. Têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm um coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredas e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de eu ter o conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Está em Pedro 2, do capítulo 2 ao 13, do 15 ao 20 ao 21. Usei muitos textos bíblicos deste capítulo, já que é difícil comentar um assunto de tão difícil compreensão. Achei que era importante que eu usasse as escrituras predominantes, ao invés de dar minha própria opinião ou expor a minha convicção. Gostaria de chamar a sua atenção por 3 fatos específicos. Primeiro, esses são impostores e estão no meio do povo de Deus. Segundo, são homens e mulheres que conheceram o caminho da verdade, mas abandonaram permanentemente. Terceiro, eles têm aparência de santidade, mas sua única motivação é a autoindulgência. O Deus deles é o ventre e eles se gloriam na própria vergonha, e seu coração foi treinado na prática da ganância. Como podemos reconhecer essas pessoas? Examinando seus frutos. Veja bem, o fato de alguém pecar não faz dele um impostor. O rei Davi adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, mas ao ser confrontado pelo profeta Natã, prostrou-se com o rosto em terra, arrependido. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e é óbvio que Deus viu os frutos do arrependimento de Davi, julgando a intenção do seu coração, e não as suas ações. O rei Saul, por outro lado, poupou algumas ovelhas, algumas cabeças de gado, preservou a vida do rei dos amalequitas, mas quando confrontado pelo profeta Samuel, ele disse: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Está lá em 1 Samuel 15 ao 30. Parece que Saul não se deu conta de que tinha pecado contra Deus. Contudo, queria ter certeza que seu erro não afetaria a sua posição diante dos anciãos de Israel. Saul não dava a mínima para seu relacionamento com Deus, mas estava servindo apenas a si mesmo. Se fôssemos fazer uma reavaliação somente de manifestação objetiva dos pecados dos dois, classificaríamos Davi como um homem mau e diríamos que Saul apenas cometeu um deslize.
Mas quando julgamos pela aparência, erramos redondamente. Deus rejeitou Saul, mas confirmou o reinado de Davi. Deus não olhou para as nossas ações, mas para as coisas que são visíveis aos outros, mas não para o nosso coração. Terceira parte do capítulo 10. Parece que Saul não se deu conta que tinha pecado contra Deus. Contudo, queria ter certeza de que seu erro não afetaria sua posição diante dos anciãos de Israel. Saul não dava a mínima para o seu relacionamento com Deus, mas estava servindo apenas a si mesmo. Se fôssemos fazer uma avaliação somente da manifestação objetiva dos pecados dos dois, classificaríamos Davi como um homem mau e classificaríamos que Saul apenas cometeu um deslize. Mas quando julgamos pela aparência, erramos redondamente. Deus rejeitou Saul, mas confirmou o reinado de Davi. Deus não olha para as nossas ações apenas, para as coisas que são visíveis aos outros, mas para o nosso coração. O fruto é o produto ou resultado daquilo que se passa no coração. Ninguém pode ver o coração do outro, afinal, mal conhecemos o nosso próprio coração. Contudo, podemos conhecer um fruto. Uma pessoa pode se mostrar aparentemente amiga, mas interiormente sua motivação pode ser só tirar proveito do outro. A chave está na motivação do coração, que é revelada quando estamos no deserto. Mas é preciso cautela, discernimento e não desconfiança. A desconfiança é fruto do medo. Até que ponto ou como isso pode me afetar? O medo não é de Deus, portanto, esse tipo de discernimento geralmente está incorreto. O discernimento correto resulta da preocupação com os outros e com o seu bem-estar. Esse discernimento não traz consigo uma agenda escondida e nem um espírito crítico. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Está lá em Filipenses 1:9. O perfeito amor afasta o medo, proporcionando um ambiente onde o discernimento e não a desconfiança circule livremente. Jesus teve discernimento da maldade e confrontou a hipocrisia dos fariseus, mas os amou a ponto de morrer por eles. Da mesma maneira, se tivermos um discernimento correto, iremos orar ao invés de fazer fofoca. A motivação deve falar mais alto. Estamos tentando mostrar como somos espirituais ou o quanto estamos chateados com a situação. Queremos confrontar e restaurar e corrigir, evitando que os outros sejam feridos? Vamos orar por sabedoria para os que estão em posição de autoridade, para que possa discernir a melhor estratégia? Paulo disse: finalmente, orem por nós, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Está lá em 2 Tessalonicenses, do 3, do 1 ao 2. Analisando a profecia de Malaquias, vemos que o Senhor enviará primeiramente seu mensageiro, a unção profética, para avisar e levar o seu povo ao arrependimento. Depois ele virá ao seu templo, a fim de purificar os que acataram a palavra profética, tornando sua adoração aceitável diante dele. Em seguida, julgará sumariamente os maus que vieram no meio do seu povo, mas que rejeitaram a palavra profética ou a unção. Primeiro ele dá o aviso, depois opera o refino e por fim executa o julgamento. Creio que o alerta já soou e que muitos corações estão sendo purificados. É importante notar que os profetas não trazem juízo, apenas avisam a sua chegada. A palavra profética não deve nos trazer medo, mas deve ser acolhida. Veja esse padrão nos evangelhos. João Batista aparece pregando o batismo do arrependimento e alertando o povo sobre o juízo iminente. Quando Jesus viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras, que lhe deu a ideia de fugir da ira ou se aproximar? Deem fruto, mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras podem surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando todo o seu trigo, os que verdadeiramente são seus no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Está em Mateus 3, do 7 ao 12.
João avisou que o julgamento viria se não houvesse um arrependimento verdadeiro, disse que o verdadeiro arrependimento produziria um bom fruto e que a ausência de arrependimento produziria ausência de mudança. Como consequência, se não houvesse um arrependimento verdadeiro, o machado seria usado na raiz de onde provém a vida do fruto, o coração. E esse machado retiraria a árvore para fora de sua vinha. Jesus alertou: se não arrepender, todos vós também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Nada de arrependimento. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixe-o por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Está lá em Lucas 13, do 5 ao 9. João Batista foi um dos que afofou a terra, colocou adubo nas árvores, ele arou o terreno rachado, afofando a terra para receber o refino que viria. João amava o povo o suficiente para alertá-lo, comunicando-lhe a verdade. Ele era grande aos olhos de Deus, está lá em Lucas 1,15. Ser grande aos olhos de Deus é uma coisa boa, mas aos olhos de Deus é outra bem diferente. Como temia mais ser rejeitado por Deus do que pelos homens. João, pois, dizer a verdade. A falsa testemunha lisonjeia, a verdadeira diz a verdade, mesmo correndo o risco de ser rejeitada. João apresentou um segundo exemplo. Diz que Jesus usaria uma pá, ou seja, uma peneira, para limpar completamente sua eira. O que estou dizendo é que Jesus limpará o seu templo completamente. Nada lhe estará oculto. E é por isso que Jesus podia olhar para aqueles judeus e dizer: se não arrepender, todos vós perecerão. Ó povo de Deus, é preciso que haja uma mudança na igreja. Muitas vezes, nossa motivação está errada. Dizemos que estamos fazendo algo para o Senhor, quando na realidade estamos fazendo para beneficiar nossa agenda oculta. Raramente a igreja intercede chorando e lamentando-se por causa de suas próprias abominações. Nossa percepção está embotada. Enquanto o inimigo continua atacando e devorando, achamos que estamos ricos e que não temos falta de nada, quando na realidade estamos cegos quanto ao nosso triste estado. Está em Apocalipse 3, do 15 ao 17. Agora mesmo Deus está dando a alerta e começando o processo de refino. A igreja tem que mudar e de fato mudará. Começando pela liderança, não apenas entre as 4 paredes da igreja, mas nos lares. Começa lá pelos pais e tem que haver uma revolução no modo como pensamos e agimos. O coração dos nossos pais líderes tem que voltar para o filho e para o povo. Deus mesmo se encarregará de expor a maldade dos impostores que vivem entre o seu povo. Ele mesmo julgará e não os profetas. João Batista avisou sobre o julgamento. Jesus purificou o seu templo, limpando-o, e muito depois Deus julgou a nação com a destruição do templo.